Bem, queria ser uma nota discordante em relação ao que foi dito aqui em relação à Síria. Penso que a situação realmente é bem mais complexa do que isso. E até nesse sentido discordo um pouco do enfoque que você colocou na sua intervenção, que é um enfoque muito como se fosse tudo um grande jogo de fantoches com os manipuladores. Eu sei que na região as teorias conspirativas têm muito sucesso, mas eu vejo de fato a questão síria de uma outra maneira. Um regime de ditadura do partido Baas, assentado numa minoria da população, que são os aluítas, com características laicas e com características, e nesse sentido a análise dele me parece absolutamente correta, com características de uma previsibilidade e de um controle interno da situação que são interessantes objetivamente interessantes para o Estado de Israel. Então, eu compartilho dessa análise, que no fundo, Israel não tinha o menor interesse na queda do regime de Assad. O que aconteceu ali, muito simples, o contágio da primavera árabe e um segmento da população que quer maiores liberdades, que há muito tempo, desde a época que o ditador sucedeu seu pai, tinha uma certa aspiração de uma liberalização do regime, foi para as ruas imitando o que tinha acontecido no Egito, na Tunísia e tudo. Sofreu uma repressão implacável, as manifestações ali, desde o primeiro momento, foram reprimidas a tiro, e se deu uma escalada dramática que passou a ser manipulada por todas as potências presentes naquele tabuleiro, porque ali todo mundo tem interesse. Então, na verdade, a partir daí, é verdade que os Estados Unidos interferem, embora queiram se colocar mais à distância. Verdade que a Arábia Saudita, que o Catar arma um determinado lado, o Irã arma o outro lado, existem interesses aí os mais variados em jogo, e de fato há, nesse momento, no processo sangrento em curso na Síria, uma forte intervenção de vários tipos de forças estrangeiras. Mas não se pode perder de vista que na gênese disso, as primeiras manifestações correspondiam a uma aspiração presente naquela sociedade muito similar ao que aconteceu na Tunísia, muito similar ao que aconteceu no Egito. Então, eu acho que as teorias conspirativas, embora muito populares no Oriente Médio, elas não fazem demasiado bem ao Oriente Médio. Agora, a saída, aquilo que de fato eu não poderia chamar de outra coisa senão agora uma guerra civil. Não acho que seja uma invasão dos Marines, nem uma invasão da Tzahal israelense, nem uma invasão da Arábia Saudita. É um conflito interno que tem um monte de outras forças internacionais que agora interferem com seus interesses nesse conflito interno. Segunda questão, eu gostaria de me insurgir contra uma falsificação histórica que ouvi, de que no momento que o Estado de Israel foi criado, ele esmagou violentamente o Estado palestino. Vamos colocar as coisas como elas são. No momento que o Estado de Israel foi criado, em histórica Assembleia Geral das Nações Unidas, presidido pelo saudoso embaixador Oswaldo Aranha, na noite seguinte o Estado de Israel foi atacado por todos os países vizinhos que não se conformavam com a solução de dois Estados. E essa ameaça existencial sobre o Estado de Israel perdurou até 1967. O que aconteceu depois de 1967 foi uma tragédia, onde o ameaçado vira o ameaçador, onde aquele que estava ameaçado de desaparecer faz os outros desaparecerem, e, de fato, a ocupação ocorrida em 1967 e, sobretudo, a preservação dessa ocupação na Cisjordânia, com a criação de assentamentos de colônias religiosos ou não religiosos naquela região, que está, pouco a pouco, inviabilizando a solução de dois Estados, é uma etapa subsequente. Da mesma forma que, evidentemente, me insurjo contra a falsificação histórica daqueles que negam a existência do Holocausto. E considero isso uma grande ameaça à paz, porque, de fato, não só aqueles que concordam com a política do Estado de Israel, nos quais eu absolutamente não me incluo, mas todos os judeus, os 7 milhões de judeus que vivem fora do Estado de Israel, se consideram pessoalmente insultados pela negação do Holocausto. Penso nas 60 pessoas da família da minha mãe,
na cidade de Pinsk, que foram exterminadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Penso nos 100 e poucas pessoas da família do meu pai, em Łódź, na Polônia, que foram exterminadas pelos nazistas. Então não me venham dizer que isso não existiu. Eu acho que uma das coisas mais terríveis que acontece na história da humanidade é quando o opressor de ontem se torna, o oprimido de ontem se torna o opressor de hoje. Então, ao mesmo tempo que eu lamento profundamente a política do governo do Estado de Israel, e especificamente desse governo Netanyahu, Lieberman, de direita e de extrema-direita, que está pouco a pouco matando a possibilidade de uma solução em 2 estados, eu não posso deixar de me insurgir contra a falsificação histórica e determinadas colocações que me fazem lembrar aquela velha frase, que o antissemitismo é o socialismo dos tolos.